Nós estamos vivendo realmente momentos difíceis, momentos de verdadeira compulsão mundial, onde as pessoas estão sendo assoladas com essa pandemia do coronavírus, Covid-19, e isso tem atingido a diversas pessoas, diversos países, e temos visto nessa última semana também que o nosso país, a nossa cidade, o nosso estado também sendo assolado por esses problemas. Mas eu quero falar hoje com vocês um pouco sobre o que pode nos trazer esperança. O que me traz esperança? Essa é uma pergunta que eu te faço e que eu gostaria que você pudesse responder também no final dessa mensagem, nós pudéssemos compartilhar. Você pode estar participando aí, esse é um momento de uma live, onde você pode estar participando, colocando aí os seus comentários, que você pode estar abençoando também outras vidas com a sua participação. Então vamos juntos, nesse momento, fazer esse momento devocional, onde nós vamos falar um pouco sobre a Palavra de Deus e o que o Espírito de Deus pode, como o Espírito de Deus pode nos fazer passar por esse momento de grande tribulação que estamos atravessando. As notícias que nós temos ouvido são péssimas. Nós ligamos a nossa televisão ou recebemos pelas redes sociais notícias que realmente vão trazendo grande desânimo sobre nós. Vão nos trazendo cada vez mais preocupação. E, de certa forma, o pânico tem tomado conta das nossas vidas, das nossas casas, das nossas famílias. E temos motivos suficientes para ficarmos preocupados, ansiosos, inquietos. Atravessamos um momento de dificuldade que antes nunca poderíamos imaginar que nós, no Brasil, poderíamos sofrer tais dificuldades, tais problemas, que tem atingido diversas nações, o nosso país, a nossa casa, a nossa vida, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia tem sido atravessado por esses problemas. A desgraça que ouvíamos e assistíamos de longe, que não podíamos imaginar que um dia bateria as nossas portas, hoje é fato real. Nós estamos trancados dentro das nossas casas, dos nossos apartamentos, com receio de sofrermos as sequelas desse mal. Esse mal atinge a todos, sem exceção. Pobres, ricos, negros, brancos, cultos, incultos, personalidades, desconhecidos, todos gemem por esse mal. Ouvimos que alguns artistas, atores, grandes personalidades, jogadores de futebol, jogadores de basquete, têm sido atingidos por esse mal. E também pessoas que nós não conhecemos, totalmente desconhecidos, milhões e milhares de pessoas já vêm sendo atingidos por esse mal. Uns infectados, outros com sintomas mais simples, outros com sintomas mais graves e alguns até, infelizmente, sendo levados a óbito. Os idosos não podem mais sair das suas casas. As crianças não podem mais descer ao play ou ir para as ruas ou os parques para brincar. Os jovens não podem ir mais para as suas escolas ou faculdades porque as aulas foram suspensas. Os jovens também não podem se encontrar no final de semana, no momento de lazer, com seus amigos, para se divertirem, ir ao cinema, ao teatro ou coisa parecida. O empresário, o executivo, o empregado, o trabalhador não conseguem mais produzir e nem tampouco trabalhar. As férias, os casamentos, os eventos, as festas, as celebrações, todas desmarcadas. E nada mais podemos fazer. Quantos projetos, quantos sonhos foram interrompidos? Quantos desejos e planejamentos foram paralisados? Como que os empreendedores pagarão aos seus funcionários? Como pagarão os seus impostos, seus contratos e seus compromissos? Como que os trabalhadores autônomos, os comissionados e os empreendedores individuais e micro e pequenos empresários conseguirão o seu sustento e da sua família? Talvez essas perguntas tenham permeado o seu coração, tenham invadido e roubado a sua paz. E quando ouvimos o noticiário de que essa crise só está começando,
que é possível que ela se instale e fique por pelo menos mais 2, 3 ou até 4 meses. E fiquemos debaixo dessas incertezas, o desespero tende a se instalar em nossa alma. Quando ouvimos as notícias em redes sociais, na TV, comentários de morte maciça na Itália, na Espanha, na França, na China, no Iraque e em outros países, nós desesperamos ainda mais. Quando ouvimos declarações do diretor da OMS, que não só os idosos que precisam ter cuidados, que milhares de jovens têm chegado a óbito ou ficado meses internados por menosprezar a velocidade deste vírus, nós pais ficamos em pânico. Porque, infelizmente, sabemos que muitas vezes os nossos jovens, os nossos filhos, realmente são negligentes e se acham super-heróis diante do coronavírus. E eu também tenho me preocupado, irmãos, estava conversando ontem na reunião de presbitério que fizemos online, e nós temos ficado preocupados com os efeitos emocionais e psíquicos que essa pandemia irá causar. Quantas pessoas já estão nessa semana, nessa primeira semana ainda que nós estamos iniciando esse processo de quarentena, quantas pessoas já não estão em depressão ou num estado deprimido? Quantas pessoas já não estão inseguras e angustiadas? Quantas pessoas já não estão preocupadas com o que será o pagamento das contas no final do mês? Quantas pessoas já não estão preocupadas, e aquelas que talvez tenham tendência a toque, a limpeza, já não estão cada vez mais exacerbadas e aumentando cada vez mais o volume de quantidade de vezes de lavar as suas mãos, de preocupação com a higiene, coisas que se fazem necessárias nesse momento. Mas nós precisamos crer que o Senhor nos trará a resposta para todas essas questões. Quantas pessoas que não moram só e estão realmente isoladas de tudo e de todos? Quantos filhos, tivemos um probleminha técnico, mas vamos continuar. Quantas pessoas que têm os seus pais, que são idosos, não estão atravessando um momento difícil, porque os seus pais estão ficando isolados num determinado local e os seus filhos estão tendo que ficar nas suas casas? Quantos avós estão distantes dos seus netos e dos seus filhos, nesse momento de extrema dificuldade que seria importante conseguirmos estar juntos? Então eu me preocupo muito com esse isolamento social, os efeitos que isso causará agora e posteriormente. Então nós vamos dar algumas dicas de como nós conseguimos vencer esse momento difícil, de como juntos podemos estar tirando proveito dessa situação que nos traz todo esse desespero. Imagina, com o passar dos dias, das semanas e dos meses, o efeito de tudo isso que estamos vivendo em nossa psique. Precisamos começar a mudar os nossos hábitos. Precisamos começar a traçar novas estratégias e conseguirmos extrair o que de bom podemos ter desse momento. Precisamos começar a priorizar, a ouvir, falar e comentar sobre coisas boas, sobre coisas que podem nos trazer a esperança, que é o tema dessa nossa mensagem. Portanto, leia comigo, se você puder, abra sua Bíblia, ou eu vou ler um trecho muito pequeno do livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Mais uma vez, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Agora, você pode repetir comigo? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Essa
belo texto foi pronunciado pelo profeta Jeremias numa ocasião que ele estava totalmente desolado. Jerusalém havia acabado de ser destruída, tanto a cidade quanto o templo, quanto os muros. E ele estava sentado no que havia sobrado dos escombros da escadaria do templo. E é nesse contexto que o profeta Jeremias fala esse verso: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O escritor tinha tudo para se lamentar, para apresentar suas frustrações, decepções, pois, afinal de contas, existiam promessas de Deus para o povo de Israel e para o próprio profeta Jeremias, que alimentava a sua fé de que Israel seria uma grande nação, de que Jerusalém continuaria erguida. Mas agora ele se depara diante dessas circunstâncias que a cidade estava destruída e totalmente assolada. Nesse momento, o profeta Jeremias estava sentado no que havia sobrado das escadarias do templo, totalmente desolado, pois o sentimento que permeava o seu coração era de total frustração, pois estava tendo a sensação de que os seus sonhos, de que os seus projetos, as suas metas e as promessas de Deus para a sua vida tinham sido literalmente desmoronadas. Jerusalém e o templo, que tinha toda uma representação imensa para ele e para o povo, porque afinal de contas o templo significava que a presença de Deus estava ali naquele lugar. E agora tudo estava destruído. Todos os sonhos, todas as expectativas, toda a esperança, toda a fé que o povo havia depositado nas promessas de Deus tinha desmoronado com a figura física da destruição da cidade e do templo. Mas o profeta Jeremias muda a sua estratégia. Ao invés de ficar ruminando em torno das suas lamentações, ao invés de ficar olhando o ambiente caótico que se encontrava de destruição, ele fala consigo mesmo: quero trazer à memória aquilo que pode me trazer esperança. Quero que a minha mente pense no que me dá esperança. Parafraseando esse versículo. Então, ele começou a lembrar os grandes feitos e ações de Deus na sua história e na história do povo de Israel. Lembrou da libertação da escravidão do Egito. Lembrou da abertura do Mar Vermelho. Lembrou da provisão divina no deserto, quando Deus provia o maná e a água brotando da rocha. Uma grande nuvem amenizava o calor durante o dia do deserto e uma coluna de fogo que os protegia e os aquecia a alma durante a noite. E tantas outras intervenções divinas na história do povo e do próprio profeta Jeremias. Esse momento, irmãos, é o momento de nos alimentarmos de coisas boas. Creio que a maioria de nós já temos informações suficientes sobre o coronavírus e as suas consequências. Descobrirmos hoje, através dos noticiários, através de mensagens, através de buscar em sites de informação, descobrimos se tem mais, se de 1.000 passou para 2.000 casos, para 3.000 casos, 4.000 casos, 5.000 casos, 10.000, isso não vai alterar o curso da nossa vida. Se nós já estamos tomando as prevenções necessárias, os cuidados necessários, se nós já estamos ficando em casa, fazendo o processo de quarentena, então essas notícias não vão agregar mais nada na nossa vida. Ouvir que tantas pessoas vieram a óbito não vai nos encher de esperança. Então eu sugiro até a você que nesse momento desligue essas mensagens, não fique ouvindo, não vá curtir esse momento
talvez o Fantástico de hoje não vai nos trazer muita esperança, porque nós vamos ouvir as mesmas notícias que ouvimos ao longo da semana e que foram notícias pesadas, difíceis, que nos trazem temores, que nos trazem angústia, que ficamos pensando como que vai ser o dia de amanhã. Então precisamos usar a estratégia do profeta Jeremias. Pense coisas boas, fale coisas boas e faça coisas boas. Repita comigo. Pense coisas boas, fale coisas boas e faça coisas boas. Se você observou, a minha fala, ela tem uma certa progressão dos fatos. Primeiro eu preciso pensar, para depois eu poder falar, porque a boca fala o que está cheio o coração. E depois que a minha mente está cheia de coisas boas, da minha boca estão saindo coisas boas, eu vou poder então realizar coisas boas, ter atitudes positivas, atitudes que vão influenciar e abençoar a outros. Então, é essa verdade, essa foi a estratégia que o profeta Jeremias usou para a sua própria vida. O que me dá esperança? Pense que você pode aproveitar esse momento para restaurar a sua relação conjugal, quem sabe? A relação com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos e amigos. Esse é o momento que nós não temos mais aquelas desculpas que nos falta tempo. Quantas vezes nós já usamos essa desculpa para não estarmos procurando alguém? Para fazer um telefonema para um amigo, ou para sentar no chão e brincar com seus filhos, se você tem filhos pequenos, ou para ouvir uma necessidade, ou trocar olhares com o seu filho, ou o seu pai, ou o seu cônjuge. Então, esse é o momento que nós temos que ficar reclusos nos nossos lares, trancados nas nossas casas, em convívio com um grupo reduzido de pessoas, de 3 a 4 pessoas. Então, depende do tamanho da sua família, tem pessoas que têm uma família mais numerosa, mas é um momento onde o casal vai poder estar junto mais tempo, onde os pais vão poder estar com os filhos com os pais, e assim nós podemos trocar e aproveitar melhor essa experiência. Mas não só pense, mas fale e faça. Sente com seus filhos, troque experiências, converse, ouça-os com atenção, converse com seu cônjuge sem pressa, lave a louça junto, cozinhe junto, arrume a casa junto, divida as tarefas. Isso é algo muito importante. Nós não podemos deixar um ou outro ficar sobrecarregado. Aqui em casa nós dividimos as tarefas. Cada um está fazendo sua tarefa. Nós estamos aprendendo a lidar com essa nova realidade. Pois a partir de amanhã não temos mais condição da pessoa que nos ajuda já há alguns anos estar conosco. É prevenção e cuidado para ela também. E acredito que muitas pessoas vão passar por essa mesma experiência. Não podemos mais ter a presença talvez de alguém que te ajude na sua casa, da faxineira, ou seja, quem for. E agora nós precisamos literalmente dividir a tarefa, porque estamos todos no mesmo barco. Joguem jogos de tabuleiros com seus filhos, joguem videogame 1 hora por dia no máximo, porque senão você se isola com o seu pai, com o seu filho. Ligue para os seus amigos, falem de coisas boas. Não ligue para falar, viu, já morreu tantas pessoas, viu, agora já chegou no bairro tal, na cidade tal. Não vamos ficar alimentando esse ambiente, essas circunstâncias desfavoráveis que minam as nossas forças e trazem perturbação à nossa alma. Falem de coisas boas. Para alguns que talvez tenham meses ou anos que você não faz um telefonema, que você não troca uma palavra. Eu criei uma listinha de pessoas que eu falei, eu vou ligar para essas pessoas durante esse período. Eu vou fazer um contato, eu vou dar uma ligação, e para trocar a experiência, para falar, e aí, como é que você está? Não quero saber de coronavírus, não quero falar de coisas desagradáveis, mas vamos aproveitar esse momento para que a gente possa estreitar relacionamentos, restaurar relacionamentos, conversar
com pessoas queridas. Isso vai fazer bem para a sua alma, vai fazer bem para quem vai estar te ouvindo do outro lado. Não deixe, não esqueça, queridos, eu quero trazer essa sugestão para você também. Ligue para as pessoas de idade, da sua família, da igreja, que você possa estar tendo essa prática. Você vai ter tempo, você vai ter 24 horas por dia, tirando as 8 horas que você vai dormir, para fazer isso. Você vai ter no mínimo aí 15 horas por dia trancado dentro de casa, que você vai poder fazer um telefonema, ligar para um amigo, ligar para uma pessoa de idade, deixar ela falar um pouco, talvez ela esteja só. Quantas pessoas moram sós? Estão trancadas dentro de um apartamento, talvez de 30, 40, 50 metros quadrados. Quantas pessoas que vivem só e talvez não tenham familiares para ligar, para entrar em contato. Então, esse é o momento que nós podemos aproveitar dessa forma para fazer pontes nas relações, para conquistar os corações. Então, aproveite esse momento dessa forma. Esse também é um momento que deve nos levar a uma reflexão de como a nossa vida é frágil, de como a nossa vida é passageira, de como somos limitados de uma forma geral, que não somos senhores de nada, que um simples vírus, que não conseguimos ver, enxergar, tocar, imaginar como que ele age, o que ele faz, que se instalou em um único animal, talvez num morcego, que contagiou uma cobra, que alguém do outro lado, literalmente do outro lado do mundo, resolveu comer essa cobra e causou todo esse colapso na economia mundial, trouxe morte e doença a centenas e milhares de famílias, colocou literalmente todo mundo numa desordem socioeconômica, mostrando assim a nossa fragilidade e a nossa impotência. Talvez o efeito desse vírus foi mais desastroso do que uma guerra, porque afetou todos os países, afetou todas as cidades, mexeu com a economia mundial, mexeu com as relações familiares, mexeu com toda uma estrutura social que nós tínhamos hoje estruturada. E assim, pense o que realmente tem valor. Quantos relacionamentos e amizades ao longo da sua vida foram colocadas em segundo plano por conta da sua carreira, dos seus negócios, do dinheiro, da sua formação? Quantas rivalidades e rixas também foram construídas em nome de uma posição e de poder que você precisava conquistar? Quantas disputas entre famílias, entre amigos que ocorreram ao longo dessa história da sua vida? E agora é o momento que nós temos a oportunidade de parar e pensar e ver o que realmente é importante para a vida. Esse é o momento que podemos ser levados a uma introspecção e pensar em reatar algumas amizades, algumas relações e reaproximações, de criar pontes e laços e ver como a vida, os títulos, o dinheiro são passageiros. Podemos ficar assentados nos escombros da iminente destruição, ou podemos sair dessa situação mais fortalecidos. O profeta Jeremias estava sentado nos escombros da escada e pensando o que seria da sua vida. Mas ele toma uma decisão e muda a sua postura. E hoje, o que nós vamos fazer? Vamos ficar sentados nos escombros do coronavírus, imaginando os efeitos que isso poderá trazer no amanhã? Vamos ficar sentados, prostrados,
sem norte, sem direção? Ou nós vamos fazer como o profeta Jeremias e falar: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E assim nós podemos iniciar esse processo e buscar fortalecer as nossas relações com os nossos familiares, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, com os nossos amigos, reatar amizades que foram perdidas ou foram esquecidas com o passar dos anos, em prol da carreira que nós tínhamos que construir, do tempo que não tínhamos mais, porque nós tínhamos que trabalhar, e agora nós estamos aqui, todos sem poder produzir, todos sem poder sair de casa, todos sem poder fazer a nossa rotina diária. Então, queridos, é uma oportunidade que você tem de pegar o telefone, pegar seu WhatsApp, fazer uma ligação por vídeo ou por voz, mandar uma mensagem: oi, como é que você está? Isso vai ser algo muito bom para você e para quem receber essa sua ligação. Ainda que você talvez precise pedir perdão, peça online. Faça uma ligação de vídeo, olho no olho, ainda que não seja presencial, mas aproveite esse momento para estreitar e reconstruir relações. A nossa esperança, ela não é vã. A nossa esperança não é na esperança. Não são palavras positivas. Não é tampouco uma energia, uma forma de falar de forma positiva. Veja o restante do texto de Lamentações que nós lemos, capítulo 3, versículo 21, agora versículo 22 e 23. Continua o texto dizendo: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma: portanto, esperarei nele. Esse restante do verso, eu acho ele também belíssimo e lindo. A nossa esperança está no Senhor, é o que o profeta Jeremias diz. Ainda que o coronavírus traga toda essa desordem social, econômica anunciada, ainda que atinja a minha casa, a minha família, ainda que me traga prejuízos no negócio, no emprego, no salário, creio nas misericórdias do Senhor e que elas se renovarão a cada manhã e, portanto, esperarei nele. A nossa esperança não está baseada na invenção de da descoberta de uma nova vacina, de um novo medicamento. A nossa esperança não está na nossa autoproteção, a nossa esperança não está no incentivo econômico que o governo possa dar, mas a nossa esperança precisa estar no Senhor. A nossa esperança está naquele que é soberano, que é eterno, ainda que os males venham sobre nós, mas a nossa esperança precisa estar nele. E nessa hora, nesse momento, a nossa alma fica angustiada, a nossa alma fica perturbada. E aí eu me lembro do Salmo de Davi que fala: por que estás abatida, a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus. O salmista dá uma ordem diretiva para a sua própria alma, para os seus sentimentos. Apesar das circunstâncias serem totalmente desfavoráveis, apesar de tudo ir de mal a pior, apesar das notícias serem ruins, apesar das coisas serem desanimadoras, mas ele fala: minha alma espera em Deus. E é isso que eu quero falar para você. Espera em Deus, Ele é o nosso socorro, e nele nós estamos seguros. Ele é a nossa esperança, nele nós precisamos depositar a nossa fé. Amém? Em João capítulo 16, versículo 33, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, viver nesse mundo é realmente algo difícil. Passamos por muitas dores, aflições, perdas. Por isso o Senhor nos alerta:
nesse verso, falando que o mundo passareis por aflições. No original, essa palavra aflição pode ser traduzida também por pressão. E metaforicamente, a palavra pressão pode ser traduzida por opressão, angústia, tribulação, depressão, crises, problemas. Tudo isso que nós estamos vivendo agora. Se nós pegarmos o conjunto de todas essas palavras que eu acabei de falar, colocar numa panela, numa vasilha, nós vamos chegar lá em março de 2020. Estamos vivendo exatamente tudo isso que eu descrevi no significado dessa palavrinha. Jesus nos alerta que nesse mundo estamos sujeitos a passar e a experimentar por todos esses dissabores. Por isso que ele nos exorta: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por isso, irmãos, coragem, ânimo, não vamos nos abater diante das circunstâncias, diante dos dias maus, diante das má notícias, diante da pressão da vida, mas vivamos em paz, pois o Deus a quem servimos é totalmente vitorioso, majestoso. Ele venceu todas as forças deste mundo. Nada e ninguém pode nos deter dessa vitoriosa, majestosa do nosso Deus. Pois ele venceu o mundo. Cristo é vencedor. E por meio dele também somos mais do que vencedores. É isso que a palavra nos garante. Que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Venceu o medo da morte que lhe assolava, venceu o pecado que lhe trazia acusação. Jesus venceu as dores e a decepção que muitas vezes essa vida nos proporciona, venceu o mal que porventura venceu o mal que invade o coração dos homens, venceu a mentira, a calúnia e a difamação que porventura levantaram contra você, venceu as enfermidades que lutavam contra a sua saúde, venceu os principados, as potestades, os dominadores, venceu toda a força opressora que porventura se levante contra a sua vida, pois Cristo venceu. E é com essa esperança firmada em Jesus que eu quero te motivar a vencer esses dias difíceis. Sim, eu não estou querendo amenizar a realidade. Serão dias difíceis, mas que você possa ter certeza que a nossa esperança está no Senhor, que a nossa fé está firmada na rocha. E como diz lá o versículo de Mateus, que a tempestade ela vem sobre as duas casas. A tempestade pode vir, ela virá tanto sobre a casa que está edificada na rocha, como a casa que está edificada sobre a areia. E diz o texto lá de Mateus que os ventos sopraram. Se você ler o texto, você vai ver que parece que existe uma repetição, tanto sobre a casa edificada na areia, quanto sobre a casa edificada na rocha. Os dois textos dizem que sopraram-se os ventos, que caíram-se as chuvas, que transbordaram-se os rios, que vieram todas essas fatalidades sobre as duas casas. A diferença é que a casa que estava edificada sobre areia, ela sucumbiu e caiu. E a casa que estava edificada sobre a rocha, ela se manteve de pé. Então, queridos, não estou falando que nós não sofreremos com essa moléstia. Não estou dizendo que nós cristãos somos imunes, longe de mim. Longe de fazer esse tipo de afirmação, mas o que eu quero dizer é que mesmo que ela bata a nossa porta, mesmo que nós venhamos sofrer, mesmo que nós venhamos ter as consequências desastrosas desse mal, mas que a nossa esperança precisa estar no Senhor. Aquele que é fiel fará a sua obra até o fim. Então, queridos, que Deus possa te abençoar nessa noite, que você possa encher o seu coração de ânimo, mesmo em meio a dias difíceis, mesmo
diante dessas circunstâncias totalmente desfavoráveis, mas que você possa nutrir a sua fé e que você possa fazer essas ações práticas, de aproveitar esse momento que é tão ruim, de estar com a sua família, de buscar estar com seus amigos, de estreitar relacionamento, extrair dessa situação completamente desagradável momentos bons. Que Deus te abençoe. Foi muito bom estar com você, de ter a oportunidade de trazer esse momento com você e que Deus possa te abençoar. Feche os seus olhos e vamos orar. Nós vamos ter um período ainda de louvor. Vamos cantar mais uma música ao Senhor para que você possa ser ricamente abençoado. Tá? Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, que mesmo em meio a circunstâncias tão difíceis, nos enche de esperança, renova nossas forças e nos dá ânimo, Pai. Talvez alguns já estejam de tão forma angustiados pelo dia de amanhã, preocupados com as contas que não irão parar de chegar, com as despesas, mas que o Senhor possa trazer paz aos corações nessa noite. Que o Senhor possa trazer um refrigério vindo dos céus e possa encher essas vidas de ânimo. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor.